Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Olá a todas e todos, eu sou Natália, sou artista orientadora de artes visuais no Vocacional 2020 na equipe Sul 4. E hoje é o nosso primeiro encontro, nossa primeira semana de orientação, e eu trouxe uma proposta. Mas antes de falar a proposta, eu queria que a gente pensasse que ela é um ponto de partida para esse processo que a gente vai vivenciar juntos e que ao longo do tempo a gente vai encontrando outras formas de diálogo, de interação, que nos permitam construir juntos esse percurso, tá? Então, é um pontapé inicial. E como primeiro encontro, eu trago como sugestão a gente olhar para os cadernos de artista. Pensando que os artistas visuais diversos, em diversas épocas, trabalham com esses cadernos e são cadernos de desenho, cadernos de registro, de anotação sobre o processo de criação. Assim, porque o artista ele precisa de um espaço de experimentação para além do momento em que ele senta para construir aquela imagem específica. Então, é um espaço para testar materiais, para desenvolver ideias, para anotar leituras, para anotar coisas que percebeu em outras imagens, que gosta, que não gosta, enfim, um espaço um pouco de reflexão sobre o próprio trabalho. Pensando que o processo de criação, ele não acontece só no momento em que a gente senta para construir as imagens, mas ele acontece na vida, no cotidiano, no contato com outras pessoas, em situações que às vezes parecem banais ou situações muito importantes para a gente, ideias surgem. E é a partir daí que a gente vai construir o trabalho. Pensando nessa ideia do processo de criação acontecendo no cotidiano, em diálogo com outras áreas da nossa vida, eu trouxe um textinho, um trecho, na verdade, de um livro do professor Paulo Laurentis, em que ele fala sobre o insight. Como ocorrido com Pierre Mondrian e relatado em seu texto, Da Realidade Figurativa à Realidade Abstrata. Ali, ele descreve um passeio do campo para a cidade na companhia de um amigo. No percurso, ele vai identificando as forças visuais ativas que servem de insight para os seus trabalhos, mais especificamente para a série de composições ortogonais urbanas. Portanto, para Mondrian, o insight que gerou o seu trabalho veio como fruto de uma nova percepção do mundo ao seu redor. Esse é um exemplo de como as coisas surgem para a gente no cotidiano. Os cadernos, eles um pouco registram esses momentos. São uma possibilidade de registrar, de criar uma memória sobre esses momentos e também pensar sobre eles, elaborar um pouquinho mais. Se surge alguma coisa que me interessou e você se coloca para registrar, você desenvolve um pouco mais aquela ideia do que só deixar lá na cabeça, que às vezes até a gente perde. Mas os cadernos também têm uma outra função. Ele não só registra o que acontece, como ele acaba despertando o nosso olhar. Então, na medida que a gente tem o hábito de registrar, o nosso olhar se amplia e a gente começa a perceber mais no cotidiano esses pequenos insights. A gente vai descobrindo o nosso olhar como artista, os nossos interesses e vai buscando isso no dia a dia. Então, o caderno tem aí essa dupla função, um pouco experimentar e registrar as reflexões, mas também ampliar o nosso olhar e provocar a gente a perceber outras coisas que entram no trabalho, às vezes mais ou menos consciente, mas na medida em que a gente reconhece, a gente pode trabalhar sobre elas. Então, eu hoje selecionei essas imagens para a gente começar a pensar sobre o caderno de artista, mas eu sugiro que vocês busquem outras imagens que podem ser desses mesmos artistas, porque é interessante perceber também na obra do artista, o caderno, que em alguns momentos você tem uma diversidade entre eles e no modo de registro. Em outros momentos você percebe, na verdade, que o trabalho no caderno vira uma marca no trabalho do artista também. Tem um diálogo muito próximo e isso é bastante interessante de descobrir. Vocês também podem tentar buscar artistas que vocês gostam, se tem disponível os cadernos, as anotações deles. Às vezes a gente não encontra, às vezes eles já têm a prática de expor o caderno, o processo. Outros a gente só tem acesso depois que falecem, porque geram um interesse aí em publicar essas coisas. E eu proponho então, nesse
primeiro encontro, que vocês façam também uma reflexão sobre o processo de vocês, se vocês têm algum tipo de prática de registro e se de alguma maneira vocês se lembram ou percebem esse processo acontecendo no cotidiano. Às vezes eu tenho ideia em tal situação, quando eu me concentro para outra coisa, quando eu estou ouvindo música. Em que situações vocês acham que no cotidiano de vocês acontecem os insights? Eu queria agradecer você que acompanhou, dizer que eu espero vocês no próximo encontro. Aqui embaixo do vídeo vocês vão ter umas formas de contato, então estou aberta, quero ouvir vocês, mandem comentários, perguntas, imagens, podem ser dos trabalhos de vocês, podem ser imagens de artistas que vocês buscaram, questões que levantaram a partir dessa nossa primeira conversa. Fiquem à vontade, escrevam e vamos seguir junto. Espero vocês no próximo encontro.